Existem certos conhecimentos que não agregam quase nada a gente. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, eu ainda era pequeno, era criança. Diz que havia numa cidade pequenininha, Ubá, já ouvi falar? Mentira, Ubá não é pequena não, eu já passei por lá, é uma cidade caprichada, só para pegar no pé da Valdene. Mas essa cidade de verdade, ela era pequenininha. E no meio da cidade passava um rio. E um dia, andando ali, atravessando o rio, num dia especialmente diferente, o clima havia mudado, estava agitado, sabe? Tinha chovido nos arredores, o rio estava cheio, e estava passando lá um homem muito conhecido pela sua sabedoria e conhecido pela sua arrogância. Ele era um astrônomo, ele gostava de estudar as estrelas, ele sabia nome de todos os planetas, inclusive de planetas em outras galáxias. Ele sabia citar várias estrelas, as suas distâncias. Ele era um camarada, era um cientista, era um pesquisador e muito bem instruído. E não era só em astronomia que ele era bom, não. Ele era bom em muitas outras coisas. E nas festas, nos convívios sociais, nos encontros de pessoas, seja nas casas, seja nos clubes, só ele falava porque ninguém conseguia conversar com ele. Inteligente demais o homem, mas de uma arrogância. Se alguém tentava competir com ele, ele fazia a pessoa calar, porque era uma enciclopédia ambulante. E um dia esteve perto dele um homem que era um camponês. Só sabia das coisas da vida, das coisas práticas do dia a dia. E um dia, tentando conversar com esse sábio, ele foi bem humilhado, porque o sábio se sentiu ofendido, não é, de ter que conversar com um homem tão simples, tão rude, sem nenhuma cultura. Nesse dia em que os dois estavam ali caminhando, o sábio já estava à frente, esse astrônomo, prestes a atravessar uma ponte que passava por cima do rio, o camponês se inibiu, porque já tinha sido tão magoado por aquele homem que ele tinha até vergonha de passar perto dele. Deixou ele na frente, para logo em seguida ir pelo mesmo caminho, na mesma direção. Quando estava em cima da ponte, agitada pelo vento, abalada pela correnteza que estava ali passando por debaixo dela, né? O rio estava alto, estava caudaloso, a ponte esmoreceu e veio abaixo. E foi o sábio, o astrônomo, caiu naquele rio. E em vez de pegar e de bater os braços e nadar, ele começou a tentar se agarrar com os livros e com as papeladas que ele carregava consigo. Não deu outra. Aquilo tudo que ele carregava, em vez de ajudá-lo, foi um peso que o puxou para o fundo. E o camponês ali, angustiado, porque não dava para entrar naquela água, mas ele não conseguia entender por que aquele homem não fez nada para poder lutar pela própria vida. E perguntando para um outro que estava do lado, que viu o acidente também acontecendo, por que ele não tinha reagido. Ele falou: não, eu conheço esse homem. Todo mundo conhece, é um sábio famoso aqui na cidade. Não, mas eu conheço pessoalmente. Ele nunca teve tempo para poder aprender a nadar, ele não sabia nadar. Aí o camponês vira para esse e diz assim: do que adianta você saber tantas coisas, se aquilo que você sabe não serve para salvar a sua vida numa situação mínima, como você nadar, bater os braços e sair daquela água, que ele poderia pelo menos ter tentado. E assim é com todos nós. Às vezes nós gastamos o nosso tempo e as nossas energias num conhecimento que nada opera para salvar a nossa vida, em coisas simples, ou melhorar a nossa vida em coisas simples do nosso cotidiano. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tem faculdade para tudo nessa vida que você pensar, mas ninguém nunca pensou numa faculdade para formar pessoas, por exemplo, para o casamento, né? Uma faculdade para ensinar você a ser pai dos seus filhos. E realmente não funcionaria, porque essa é uma escola para a vida inteira. Mas você concorda comigo que tanto o seu matrimônio
quanto o fato de você ser pai ou mãe está entre as coisas mais importantes da sua vida? Tanto que por causa de um filho, você deixa a faculdade, você troca de serviço, você começa de novo. Não é assim? Se não fosse tão importante, você não faria essas escolhas. Mas nós investimos muito pouco nesse tipo de conhecimento. Hoje tem muito casamento padecendo porque as pessoas não foram preparadas para uma vida a dois. Eu lhe pergunto, onde é que nós estamos investindo a nossa capacidade de aprender? Quantos pais estão penando para poder criar um filho, uma filha? Não é só porque o tempo ficou difícil, não, gente. É porque há uma sabedoria na educação dos filhos que se perdeu. Os nossos pais, os nossos avós, de repente até assim, duvidosos de que tinham dado uma boa educação para os filhos, deixaram de comunicar essa educação que deram, porque começaram a duvidar da sua capacidade de ensinar. Houve uma ruptura. Hoje tem muito pai e muita mãe que não sabe mais educar os seus filhos. Ou porque mudou também as ferramentas, ou porque hoje os critérios são outros. Mas tem muita gente perdida, porque não investiu em si mesmo, não se preparou para ser pai, para ser mãe. Tem conhecimentos que eles são importantes para a salvação da nossa família, para a salvação da nossa vida e até para uma qualidade de vida melhor. Tem conhecimento que vale a pena e tem conhecimento que não vale. Uma das vezes que eu viajei para a Terra Santa, quando nós voltávamos de lá, aí nós entramos na fila do serviço de estrangeiros, né? Passamos pela Polícia Federal, como toda vez que você sai de um país, você passa pela Polícia Federal de lá, não é? Aqui no Brasil é a mesma coisa. E nós estávamos ali na fila para poder passarmos pelo serviço de estrangeiros, pela polícia. E todas as nacionalidades passam, e para a Terra Santa vai gente de todo quanto é lugar do mundo. E tem culturas que as pessoas têm um jeito diferente de enfrentar a fila, viu? Então, é complicado para a gente que é brasileiro, dependendo do lugar. Porque o povo entra na sua frente mesmo, corre, não é? Que a gente acha mal educado. Você está indo na direção, a pessoa está indo também, um sai correndo para poder pegar o primeiro lugar na fila. Nós que brasileiros, nós entendemos isso como uma falta de educação, não é? A maioria das vezes a gente até cede o lugar, mas tem cultura que não é assim não. Eles correm, entram na frente mesmo, e depois que entra o primeiro, ele traz a família inteira. É 2, é 3, é 4, é 7, é 10, e assim vai. E eu estava indo para poder passar por um desses guichês, quando um homem ali do Oriente, não vou citar país não, mas um homem ali do Oriente, de um país oriental, veio correndo mesmo e entrou na minha frente, quase esbarrou em mim, para entrar como primeiro num guichê que estava abrindo naquela hora. E aí a atendente israelense começou a demorar para poder atender. E ele foi ficando impaciente, aí ele se coçava, aí ele esbravejava. Daqui a pouco ele trouxe a família dele inteirinha, tinha mais ou menos umas 9 pessoas que ele passou na minha frente. E como a atendente não se movia, talvez até porque ela viu isso, ele começou a perguntar para ela, em inglês, quando é que você vai abrir? Aí ela tirou a cabeça para fora da cabine e disse, quando eu estiver pronta, eu aviso. E ela demorou mais uns 3, 4 minutos, sem nenhum sinal de que abriria o guichê. Daqui a pouco ele berra de lá, eu já estou aqui há um tempão, quando é que você vai começar a atender? Aí ela olhou para ele bem firme e disse, Senhor, eu já avisei que quando eu puder, eu chamarei o primeiro e atenderei. Ele esperou mais uns 2 minutos e disse mais uma meia dúzia de palavras para ela. Ela saiu da cabine, pegou o bebezinho que estava no braço dele, tirou, entregou para a mãe, chamou 2 agentes, algemou e levou embora. Foi preso. Aí atrás de mim tinha um casalzinho de mineiro, e era mineiro mesmo, viu? Tinha um casalzinho de mineiro. Eu vi quando o senhor, um senhor já idoso, virou para a esposa dele e disse assim, meu bem, tem hora que é melhor nós não saber falar inglês.
Porque se esse aí não soubesse falar inglês, agora não estava preso, né? Às vezes é assim mesmo, tem hora que é melhor a gente não ter certos tipos de conhecimento.